Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos para este encontro do Instituto Cultural Cívita Solis, cujo tema de hoje é o sentido da vida à luz das tradições espirituais. Para quem não conhece o Instituto Cívita Solis, nós somos uma organização filosófico-cultural com o objetivo de tocar e despertar o ser humano. Uma instituição cultural sem fins lucrativos, ligada à Rosacruz Áurea. O que as tradições espirituais oferecem para reflexão e trabalho para a consciência? Acho que a gente já abordou um pouco, de maneira indireta, com esse tema, mas duas abordagens que são unânimes nas tradições espirituais são que nós temos que recuperar a certeza de que isso é chegar à consciência de que não somos apenas este corpo, esta mente, estas emoções e estes desejos, né? Nós somos muito mais do que isso, somos dimensões que estão além dessas. E então isso é uma unanimidade. Outra unanimidade é que para que a gente possa chegar a recuperar esse nível de consciência mais amplo, vamos dizer assim, né? Precisa ter um trabalho sobre si antes, né? Esse trabalho que a gente pode chamar de um trabalho sobre as virtudes, então buscar o bem, amar o próximo, né? Ter um desapego das coisas materiais, não ter essa busca pelo poder, pelo dinheiro, pelo prazer, não como o sentido da vida. E então ir se desapegando desses condicionamentos, desses planos inferiores não moralmente, né? Porque eles não são, eles são fundamentais, eles são belos quando eles estão integrados no todo do ser humano. E eles devem ser vividos e bem vividos, né? Mas para serem bem vividos é isso, eles têm que haver uma consciência do que eles são no todo da natureza humana, né? Sacralizar esses corpos, né? O corpo do desejo, o corpo da emoção, o corpo de pensamento, né? Eu tenho que colocar eles em diálogo com o belo, com o verdadeiro e com o bem. Então, todas as tradições espirituais, elas partem desse trabalho, primeiro que é um trabalho sobre si, e essa informação também é gnóstica que as tradições espirituais, religiões não, essa dimensão interna das religiões ou das tradições espirituais propriamente dita, que é o ser humano não é esse corpo, esses desejos, essas emoções e esses pensamentos. É uma alma, uma natureza que precede a encarnação, né? Que ele deve recuperar essa memória. A pergunta é sobre como nós podemos, né, que ferramentas as tradições oferecem. Eu gosto muito da ferramenta da meditação. E eu acho ela realmente uma prática muito útil, mas é uma questão de estilo, né, porque existem outras ferramentas. A mística espanhola Teresa d'Ávila, ela fala que a nossa alma é um castelo que tem várias camadas de moradas. E ao se colocar na oração silenciosa, que não é ficar rezando verbalmente, mas é fazer esse mergulho, né? Quando em segredo, ora ao Pai que está em segredo, né? A gente tem na Bíblia, a gente vai penetrando nessas moradas e cada morada vai trazendo esses aspectos da nossa mente que dá turvo, esses vícios mentais, essas visões distorcidas, esses defeitos que condicionam nossas atitudes, né? E no interior desse castelo existe um diamante onde mora a Sua Majestade, o Cristo interno. E eu acho muito interessante que na tradição do budismo tibetano, depois de toda a etapa da yoga da purificação, que é o primeiro nível do Tantra Vajrayana, existe a primeira prática, é a prática do Vajra, que é o diamante, em tibetano Vajra, que é o poder, mas também é o diamante. A deidade, que é na verdade uma representação iconográfica desse poder em nós, é uma deidade branca, justamente porque ela vem desse processo de purificação da alma. Mas ele só acontece se a gente se permite colocar nesse mergulho interior e se colocar em silêncio. Não para abandonar o corpo, mas para se desidentificar do corpo. E conseguir perceber o que acontece de fato na nossa mente. Porque quando a gente começa uma prática,
a gente começa a realmente ver o quanto de coisa a gente pensa e o quanto a gente é dominado pelo que a gente pensa. E aí a gente vai descobrindo quem a gente realmente é. Então, em termos de tradições e de práticas, eu acho que a meditação é uma delas, né? Existem outras. Laia, só para a gente esclarecer melhor, existem muitas práticas meditativas, né, dos mais diferentes tipos. Você poderia definir o que você está... Sim. Qual o tipo de meditação você está se referindo? No meu entender, a prática meditativa ela sempre envolve o silenciamento da mente. O primeiro nível é a observação, você simplesmente observar, não se deixar levar pelos pensamentos e pelas emoções que eles vão despertando em nós. Aí você mantém o foco e à medida que esse foco vai sendo estabelecido, ocorre um momento em que há um silêncio, que a gente chama de shamatha. E a partir do silêncio a gente consegue penetrar no silêncio interior, que é o que a Teresa d'Ávila estimula a gente a fazer, né? Penetrar no silêncio interior, porque aí o Cristo pode falar através de nós. Como ela disse, as diferentes tradições têm diferentes ferramentas, muitas vezes são similares, quando nós tiramos a roupagem simbólica. Então, no sufismo, por exemplo, uma das práticas mais básicas é o zikr, né? Que é a lembrança de Deus, de Allah. Consiste em recitar o nome de Allah sucessivamente, o trechos do Corão, e isso vai induzindo, né, esse estado de atividade, mas ao mesmo tempo de silenciamento da mente, né, de atenção plena. E a gente vai encontrar, por exemplo, pranayama em outras tradições. Se a gente pegar Jacob Boehme, Mestre Eckhart, eles falam do desapego, do silenciamento verdadeiro, que é você acalmar a mente. Primeira coisa, acalmar a mente e se livrando, né, de toda essa malha de conceitos, de julgamentos, de sentimentos e descondicionando, como a gente falou ali no começo. E se o pessoal que está acompanhando a gente quiser a sugestão de uma prática, qualquer um pode fazer, vou pegar algo sugerido por Ramana Maharishi, né? Ele chama de Atma Vichara, né? O questionamento sobre o Atma, sobre o eu. É você perguntar para si mesmo, num momento de silêncio, quem sou eu? Repetidas vezes, mas isso não é uma coisa mecânica, não é um mantra. Não é uma pergunta. Você pergunta e deixa a coisa seguir, fluir, né? Eu sou eu, né? Não tenta responder, deixa... E a mente vai sendo induzida a esse silenciamento, a essa atenção plena, e algo pode acontecer quando isso é praticado com persistência. E fazendo um gancho, outra coisa que eu gostaria de falar, a gente está falando do que as tradições trazem de trabalho para a consciência, para o crescimento espiritual, para a realização espiritual das pessoas, e hoje em dia, infelizmente, com toda essa decadência que a gente vê por um lado, há uma ilusão aí, principalmente nesse meio nova era, não estou declarando guerra ao meio nova era, não é isso, né? Mas se vende muito que o trabalho espiritual é uma coisa fácil, é uma coisa imediata, é uma coisa que você faz uns cursos de final de semana. 2 finais de semana, pagou lá uma grana, você está iluminado. Dá para ganhar mais dinheiro no business. Então, nem vou entrar na parte ética da discussão, mas de fato não é um trabalho de uma vida toda, no mínimo, persistente, e também leva a questão do sofrimento, né? O sofrimento, ele ajuda também nessa parte de persistir, né? De achar respostas, né? Quando, por exemplo, a gente reflete, né, sobre a questão desse trabalho de uma vida inteira, no âmbito da Rosa Cruz Aura, né? O que a gente tenta fazer é justamente precisar esse esforço do que é meditar, né? Porque assim, a dimensão disso, obviamente, né, tá muito além de todas essas construções, essas soluções fáceis, né, que sem nenhuma crítica, mas a toda aquela prateleira de livros de autoajuda assim que, né, tentam dar a solução fácil para o ser humano de hoje. E a solução, assim, ela é muito fácil, mas ela não vem sem esforço. E o esforço, né, é justamente esse. É prestar atenção, não a uma projeção de silêncio que a gente quer se autoimpor. E daí passa pela questão do sofrimento que você colocou. É prestar atenção ao barulho que eu não percebo.
a barulheira dos pensamentos, a barulheira dos desejos, a barulheira das reações, que são como se fossem um caldo, que são os grandes condicionantes da minha consciência e me impedem de viver a realidade objetiva e me mergulham numa ilusão subjetiva das coisas. Como a pergunta sugeriu, né, pegando aqui uma imagem, os Rosa Cruzes falam de 3 rosas, né? Esse esforço, né, de descolar do véu, de permanecer no centro, de permanecer no meio, o verdadeiro meditário, né? E ver toda essa roda ao redor, os Rosa Cruzes, né, no passado, eles traduziam pela imagem da rosa branca, que é pegar a consciência e purificar a consciência de toda a mescla que ela tem de percepção em si mesma, para que uma percepção minimamente objetiva crie um espaço. E quando existe esse espaço de autopercepção, os Rosa Cruzes falam de um outro esforço, mas um esforço gigante, né? Que eles traduziam pela imagem de uma rosa vermelha, que assim é o processo que vem depois da purificação, que eles falavam de transmutação. Ou seja, na linguagem do Oriente, usar a consciência purificada como um repositório para a encarnação da tríade superior, para que ela possa se unir à realidade da consciência, tingindo o sangue disso, né? Por isso o vermelho. E se esse esforço, né, e aí fora da percepção temporal, porque isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Mas eles falam de um terceiro esforço, que eles traduzem pelo símbolo da rosa dourada, que é permitir que essa consciência tocada e preenchida por essa tríade superior se esforce no dia a dia, ação por ação e tudo mais, com esse esforço de se manter no centro, né? De libertar os 4 veículos inferiores das prisões antigas e permitir que eles consigam carregar a imagem, né, que eles falavam da transfiguração. Então é uma imagem que eles usavam, que na verdade é uma ferramenta de trabalho. Por que existe tanto sofrimento no mundo? É possível superá-lo? E na sua própria vida? O sofrimento, ele é inerente à natureza de todos os planos da realidade que tem uma dualidade forte. E o plano de realidade que nós estamos, do mundo da matéria densa, não pode ser vivido sem níveis de sofrimento. Porque a unificação final, ela vai se dar em outros planos da realidade. Então, embora a gente possa se aproximar dessa unificação de todos os planos do ser em nós, a gente pode, a gente deve, na verdade, não só pode. A gente está parte, a maioria dos seres humanos, não todos, mas a absoluta maioria, da ilusão, como diz o budismo, ou da ignorância, né? De que nós somos esses planos separados, né, do ser com S maiúsculo. E enquanto essa separatividade ela não é toda transmutada, não vai haver uma unidade absoluta, porque a absoluta só no absoluto, só Deus, antes da manifestação, é totalmente indiferenciado. A meta do caminho espiritual não é nos tornarmos totalmente fundidos com o indiferenciado, porque senão volta a ter uma não consciência de si, né? Então é um outro mistério, mas daqui a pouco a gente volta, que está ligado com esse diamante que a Ayala trouxe para nós nas meditações da Santa Teresa d'Ávila, e tem a ver também com essas 3 rosas da rosa cruz antiga, a rosa branca, a rosa vermelha e a rosa dourada, né? São níveis de unificação dos diferentes planos. Quanto mais integrados são os nossos níveis do ser, o sofrimento ele se torna menor, mas há sempre níveis de sofrimento. Eu posso falar da minha própria vida, né?
à medida que eu fui atravessando os planos do ser, bom, fui encontrando muitas respostas, muitos êxtases, muita alegria, muita felicidade, muita liberdade. Mas há sempre um trabalho a mais a ser feito sobre o nosso corpo sutil e os nossos corpos periféricos. Há mais desvelamentos para que essas transmutações de todos os planos possam ocorrer. E é o sofrimento dos seres sencientes em geral, que de alguma maneira a gente também está ligado, não só ao nosso sofrimento, da nossa separatividade até que a cura completa se dê, há sofrimento, né? E não pode haver ilusão de que a cura é a transcendência em relação aos planos mais densos da realidade, não é a pura transcendência. Não é fugir do mundo. Não é fugir do mundo, primeiro transcender o mundo para depois se casar com todos os planos do ser, né? E essa transcendência implica um sofrimento para chegar a ela, e depois o matrimônio completo, espiritual também, ele, para chegar a ele, implica sofrimento. E depois há um sofrimento residual que vai nos acompanhar até a gente construir o corpo glorioso final, né, que é a meta. De fato, não há como, enquanto seres carnais e seres humanos, eliminar totalmente o sofrimento. A gente pode diminuir esse sofrimento, principalmente aquele que é meio que voluntário, vamos chamar assim, né, e está mais no plano psíquico, né? Mas a gente não pode evitar ele totalmente, a gente pode diminuir e também mudar a forma como a gente encara questões como a doença, a perda pessoal, tragédias que acontecem, os boletos que chegam, né? A gente pode mitigar esse sofrimento, aprender e aceitar ele também como parte desse todo, né, e como parte da jornada. E o que eu volto a criticar nesse discurso Nova Era é também que é um pouco uma fuga do sofrimento, né? Não só vender o caminho espiritual como algo fácil, como também que as pessoas têm que fugir da dor, aquele discurso positivista muito bobo, né? Então, pensa positivo que vai dar tudo certo, não sei o que. Não é tão simples assim, nem sempre acontece dessa forma. E o sofrimento, ele mesmo tem um papel positivo. Como alguém já disse, o sofrimento existe no mundo para a realização espiritual. Ele te impulsiona, ele te eleva a persistir, a continuar, a buscar as respostas. A angústia, o desespero, o choque, ele é parte do caminho espiritual verdadeiro. E as imagens, elas estão nas tradições para referenciar isso. A gente pode pensar na provação do deserto, que o próprio Cristo passa, o exílio do povo judeu no Egito, né? Principalmente a história de José, né? Que ele vai lá e vai estar preso, é caluniado, mas no final, o Egito é o lugar dos mistérios, né, de Jacob Boehmer, ele consegue uma compreensão mais profunda. Então há uma dialética, né, nesse sofrimento. A própria vida, ela trabalha como um guru para nós. Nessa questão do sofrimento, o Daniel falou desses discursos que surgem, eu não vou ficar tocando nisso, mas só para a gente pegar um gancho. Esses discursos, muitas vezes que a gente vê por aí, uma vez, eu vou citar um para ficar bem claro, eu vi uma imagem do Buda e estava escrito assim, que o Buda da abundância dê tudo que eu desejo. Eu falei, mas isso é a coisa mais anti-budista que eu já vi, né? Justamente porque o euzinho individual e o desejo são a causa do sofrimento. O Buda da abundância, o que é isso? Justamente porque acaba sendo uma fuga do nosso ego, né? Do nosso ego condicionado, em ter mais desejo, desejar mais coisas e achar que aquelas coisas vão nos trazer felicidade, plenitude na vida e tudo mais. E isso está no que o budismo chama das 8 misérias humanas, que é você querer não ser criticado, querer ser elogiado, você querer ser rico, você não querer sofrer. E sempre que a gente está condicionado a ter aversão a alguma coisa ou ficar desejando algo para si mesmo, a gente está nesse jogo do sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da existência. Eu acho que a gente consegue sim se libertar do sofrimento por essa via de transformação, essa senda espiritual, e é algo possível para todo mundo, mas é algo que requer ter a coragem de olhar para si mesmo e perceber que o sofrimento não está em nada do que a gente vai adquirir. Porque eu acho muito interessante que na visão da roda do Sansara, que é esse ciclo de renascimento e morte que a gente está preso e condicionado, existem 6 reinos. Existem os infernos, o reino dos animais, o reino humano e o reino dos deuses.
E os deuses, eles estão vivendo em deleite e em prazer constante. E aí a gente olha e pensa, nossa, mas eles não estão sofrendo. Estão sofrendo com medo de perder o que tem e com Parte da ilusão. o fato daquilo que vai acabar um dia. Então, como lidar com o sofrimento? Eu acho que a gente precisa agir no mundo, despertando a compaixão e percebendo os problemas do mundo, percebendo que as outras pessoas, às vezes, a gente pode ser uma chama, uma vela para elas no caminho, e se cooperar mutuamente, mas simplesmente fazer coisas externas no mundo, criar leis, auxílios, isso não vai ajudar a transformar as pessoas. E a gente vai conseguir se libertar do sofrimento quando a gente conseguir que cada um liberte a si mesmo a partir de uma transformação interna. Por isso que às vezes eu acho que um ensinamento espiritual, ele é uma forma muito mais grandiosa de caridade do que o simples ato social que às vezes a gente se engaja, que também pode ser feito, uma coisa não anula a outra. Então, essa questão de poder se libertar do sofrimento, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. E isso é a ilusão, por exemplo, de certas ideologias políticas, né? Simplesmente transformar o sistema político e social, a gente vai mudar tudo. Não, e a história, porque não mudou as pessoas, né? Você não mudar as pessoas, é importante mudar algumas sociedades, sim, muitas coisas podem e devem ser mudadas, mas simplesmente isso não resolve, também é uma ilusão. Né? É tentar mudar o mundo sem mudar as pessoas que criam o mundo. Uma reflexão que a gente faz aqui na escola, na Rosa Cruzal, sobre essa questão do sofrimento, que é profundíssima, né? Fazendo o paralelo do sofrimento com a dor. Que a gente pode enxergar, assim, até para ajudar a gente a compreender a nossa própria, né? A gente pode olhar para a dor com 3 olhares. A dor do existir, né? Da finitude, da própria manifestação orgânica e do processo que isso traz, né? Que é um processo assim que na nossa sociedade a gente é encorajado a dar as costas e tomar o primeiro analgésico que existe, né? E esse processo de correr da dor, né? Nessa metáfora de tomar a primeira pílula mágica, o primeiro analgésico que existe, leva a gente ao segundo olhar da dor, que é a dor do eu, que é a derivação da estrutura biológica na estrutura psicológica. Então, do mesmo jeito que nós vivemos, né, nesse apego atávico biológico ao nosso corpo, pelo fato de ele ser o vaso da nossa vida, a consciência reproduz esse processo de apego nos mecanismos mais sutis dos pensamentos e dos sentimentos e dos desejos. Então, essa dor do eu é uma dor insuportável. E a pergunta provoca, né? Por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que tem tanta dor no mundo? Porque o mundo do eu, o mundo que o eu criou para si mesmo, pela própria roda, né, infinita, né, esse mundo se leva à sua falência, à sua fadiga, à sua desconstrução. A tentativa de construir é tão repetitiva que ela gera desconstrução. E quando essa desconstrução vem, não tem remédio para essa dor. A não ser que o ser humano tenha a coragem de olhar para tudo isso e dar a terceira dimensão à dor, que é a dor da alma. É a dor da consciência, que não é mais aquela dor estéril do apego àquela causa do sofrimento, mas é justamente uma utilização do processo do sofrimento para gerar o desapego. E aí o próprio ciclo do sofrimento e da dor se transforma de um ciclo repetitivo, um círculo vicioso, num círculo virtuoso de transformação. Aí a dor ganha uma outra perspectiva na vida, né? E essa imagem é perfeita, né? Porque o sofrimento, quando ele está identificado ao ego, né, ele é sem fim. Ele é um sofrimento que não transforma e não gera saídas, a menos que não haja o despertar desse coração sutil, esse cabo, né, como chama o sufismo, que é despertar do desejo da alma de entrar na via espiritual. Enquanto o ego ele não vive esse despertar do coração, a vida ela é fundamentalmente sofrimento, e é um sofrimento em grande parte vão, né?
como nós vivemos numa sociedade que é materialista no seu, né, na sua cultura predominante, isso coloca quase todos os seres humanos num grande sofrimento não ou pouco transformador. E é constante, né? E é constante. Então, precisaria ter essa recuperação das grandes culturas. Isso faria com que, pelo menos, o sofrimento, que é inerente, é natural, é necessário, ele é parte do caminho, ele também é material, como disse o Daniel, para as transmutações, para as mortes e renascimentos interiores que a gente vive no caminho espiritual, né? Mas para que mais pessoas tenham esse despertar para entrar na grande via, do grande caminho da natureza humana. Eu lembrei do livro da professora Marília Fiorilo, que ela escreveu um livro sobre o cristianismo gnóstico, o Deus esquecido, alguma coisa assim. Exilado. O Deus exilado. Né? E ela já começa com um argumento, né? Que por que existe tanto sofrimento no mundo? E por que houve um grau de sofrimento tão imenso nos campos de concentração nazistas? O que explica uma natureza e um ser humano que chegou a esse ponto? E aí, assim, na abordagem dela, ela relaciona isso com os mitos gnósticos, principalmente os mais pessimistas. Eu acho que as causas mais importantes para um evento tão terrível como esse são o materialismo, as ideologias materialistas, né? E os fundamentalismos, né? Acho que a falta de compreensão do sentido maior da vida, com a presença de um coração vivo, que tem compaixão pelas outras formas, outras culturas, outros caminhos, né? Pode gerar algo tão terrível como foram os campos de concentração. Acho que são causas fundamentais, entre outros, né? Isso que vocês estão falando do coração, para mim, é a raiz desse sofrimento excessivo, descontrolado, e além de inútil, ele está se tornando quase irreversível. A Blavatsky fala, né, na Voz do Silêncio, que a mente é a assassina do real. Uma vida vivida sem a essência do princípio universal, orientando o coração humano. Na escola a gente fala desse coração sutil com a imagem de uma rosa, a rosa do coração. Se essa rosa do coração não é tocada por esse orvalho, né, desse princípio universal, dessa água pura e viva da vida universal, a mente, rapidamente, para rimar, ela cria uma monstruosidade de existência. É inominável o sofrimento dos campos de concentração, é inominável. Mas, amigos, vamos ser sinceros, essas nossas grandes cidades que nós criamos, se a gente adicionar um prefixo, será que elas não são também grandes atrocidades? Onde, assim, uma quantidade incrível de coisas inomináveis acontecem a cada instante, e pelo torpor de estar vivendo uma situação dessa, a gente vai dando o carimbo de normalidade para uma série de coisas que são absolutamente inaceitáveis. E voltando o dedo para mim agora, né? Quantas vezes eu não crio esse inferno pessoal e coletivo simplesmente pelo fenômeno do apego? Porque o apego, assim, o apego isola essa questão do coração e gera simplesmente um inferno pessoal e, portanto, coletivo, né? Da ilusão de todas as imagens, de todas as construções que eu fiz sobre o que é uma vida ideal, sobre o que é uma vida correta, sobre o que é uma vida equilibrada e tudo mais, até transcendendo um pouquinho a questão do egocentrismo puro e simples, do qual todos nós somos vítimas, né? Mas
mesmo nesse plano dessas construções, e esses seres humanos que cometeram essas atrocidades, eles estavam cometidos pelo mesmo mal. Eles criaram uma idealidade, embarcaram naquela idealidade, completamente desconectados dessa vida do coração, e eles e muitos outros cometeram e ainda vão cometer verdadeiras barbaridades. Então, assim, se a gente não recoloca no centro, né, de todas as discussões, e aí eu acho, ouso dizer, né, que aí o ensinamento universal é um vetor de transformação direto da existência. Porque se a gente insere esse vetor em todos os papéis que a gente tem na vida, como profissional, como membro de uma família, de uma comunidade, seja o que for, se a gente tem a coragem de inserir essa dimensão, e ela pauta tudo, mesmo com os nossos infinitos erros, eu acho que a gente abre uma possibilidade para a gente, e pelo que a gente faz, não pelo que a gente diz, mas para os outros também. E nesse sentido que a Voz do Silêncio ela também fala, afinaste o teu coração com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz. Né? Se fizeste isso, deste o primeiro passo. Então esse grande sofrimento é porque a gente está desafinado. E o algoz ele também está sofrendo, porque ele está dominado pela ignorância. Né? E uma hora isso vai se reverter. Né? Então mesmo as pessoas que nos causam mal, a gente tem que ter compaixão por elas. Porque se com o despertar da compaixão a gente traz junto também o despertar da sabedoria e percebe a interdependência e a unidade de todas as coisas, a compaixão é natural. E com a compaixão a sabedoria é natural. E aqui a gente tem a união final, que a gente estava comentando antes. Então o sofrimento, eu acho que ele pode ser vencido justamente com isso que você falou, a gente se afinar com o coração. E o coração é a caverna do coração, é a rosa, é o lótus, é o Atma, é o Cristo interior. E isso é real. Se a gente consegue colocar nas nossas ações e sentindo através do coração e gerando causas e condições na vida, de cada coisa que a gente faz, isso é prático. Às vezes fala assim, mas é prático isso aí que você está falando? Essa tradição tem prática? Como se fosse acender uma vela a prática. Não, a prática é todo dia, constantemente, diário. E isso muda o mundo. Às vezes parece que a gente está sendo redundante, mas na verdade é uma convergência, né? Uma sabedoria que se converge justamente pelas tradições que compartilham justamente do mesmo princípio, né? Se voltar para a unidade, né? E não para a multiplicidade que está aí, criadora, sempre inovadora, né? E, no final de tudo, ilusória, né? E parece que a sociedade, nossa sociedade, ela é bem dependente, né? De que algo externo ocorra, né? Para que o mal ele venha se livrar do nosso meio. Sim. Então, às vezes, depende de um Messias político, depende de uma relação apocalíptica com a sociedade que venha ter uma intervenção, né, direta e acabar com todo o sofrimento. Mas o que nós estamos tentando trazer aqui é uma outra lógica, né, uma lógica do imanente. Né? Essa lógica do transcendente é racionalista, epistemológica, ela é necessária de alguma forma, né, especialmente no mundo que nós vivemos, para trazer algumas regras e tal, mas não é isso que a gente que as religiões, né, as tradições milenares, como nós estamos trazendo aqui, ela prioriza. Né? É justamente esse processo interno, né, de reconhecimento, de consciência, que nos conecta ao uno, percebe a nós mesmos o que nós somos, que automaticamente nos faz perceber que o próximo também é parte disso. Né? Então, quais são as ações que vão me levar eticamente a influenciar negativamente ou não em relação a esse próximo, né, que é parte desse todo. Então, eu acho que é basicamente isso, né, tentar perceber que o processo lógico de como funciona, né, o mal no mundo não é exatamente esse mal externo, que está dependendo das nossas ações, são elas que vai ser levada a um mal moral ou não. E tem que tentar fazer também uma distinção do que é mal moral e do que é mal natural. Né? Então, é mais uma questão de ações de bom senso ou não. Bom senso ou não. A compaixão, como a Laia trouxe, e a relação da compaixão com a sabedoria, que ela pressupõe a sabedoria, primeiro a compaixão, né? Primeiro um desejo de amar as pessoas, antes de que as pessoas me amem. Né?
Então, o despertar desse centro sutil do coração, desse coração interior, é essa inversão do desejo. Ele é o início da grande via de qualquer caminho espiritual. Eu tenho que sair do desejo de ser amado pelas pessoas, como o fundamento da minha existência, tem que ser amar as pessoas, aprender a amar, né? Essa inversão fundamental do Eros, né? Não sair do centro do mundo, não me colocar como o centro, né? Identificado ao meu ego, mas eu colocar o meu desejo, encarnar o amor. É claro que quando eu desejar encarnar o amor, amar, eu vou perceber que eu não tenho esse amor, né? Mas aí é o início do caminho. Eu inverto, e isso é um acontecimento definitivo na alma, né? É o que a alquimia taoísta eles falam, a água verdadeira tem que ser gerada. Sem a água verdadeira, não há caminho espiritual, né? Há os seres humanos adormecidos nos seus condicionamentos de separação em relação aos outros e ao mundo, né? E essa água é o reconhecimento da minha ignorância fundamental, que eu aderia ao meu ego como o meu Deus, né? A mim mesmo como centro do mundo. Então, quando eu quebro, eu reconheço que eu fiz esse pacto diabólico, né? Eu coloquei essa máscara, né, que o Adelmo está nessas rupturas da nossa vida. Eu me separo do meu corpo, depois eu me separo do outro, né? Depois eu assumo uma personalidade para me adaptar a certos valores de certos meios dos quais eu quero ser amado, reconhecido, né? Claro que isso também é parte da vida do ser humano, é ser amado, né? Mas não como centro do desejo. O desejo é amar, aprender a amar. Se eu tenho esse desejo, aí sim começa a ascensão da Kundalini, né? Na tradição hinduísta. Porque eu vou passando pelos diferentes corpos. Porque se eu não tenho esse desejo fundamental, é um caminho muito lento. Mesmo que eu começo a analisar minhas limitações, minhas identificações, mas a via mais rápida é eu desejar as virtudes. A primeira delas é amar, realmente ser uma encarnação do amor, né? E depois eu começo a construção da pedra filosofal interna, que é esse diamante que está oculto na sétima morada, né? Então, é esse o caminho para eu me redimir do sofrimento, mas tudo começa nessa inversão do desejo. Meu centro tem que ser eu amar as pessoas, me colocar no lugar das pessoas. E não pedir para que elas se coloquem, sempre elas, no meu lugar, né? Então, voltando à questão do sofrimento, né, como a gente pode trabalhar, e o Juraci também trouxe isso, né, não é colocar fora, num salvador exterior, transcendente nesse sentido, fora de mim é algo que vai me salvar e que vai salvar a sociedade, né? Não, eu me transformo, eu começo desejando ser uma expressão do amor, reconhecendo que eu não tenho, o meu coração é sombrio, e aí eu vou me instruir, mas como é que esse amor, esse coração, então agora aqui eu desejo que seja habitado por essa outra presença, como é que isso acontece, né? Aí as tradições espirituais, elas ensinam o caminho, né? A partir dessa inversão, esse dragão verdadeiro tem que começar a subir, eu tenho que desejar a união com o absoluto, com Deus, né? Não com o absoluto, porque aí esse desejo não aparece nessa etapa, né? Nasce primeiro o desejo de amar, depois nasce o desejo de compreender Deus, quem é Deus, se é Deus, né? E a partir da compreensão da natureza divina, né, como criador, aí compreender também a natureza divina como além do ser. E amar a realidade divina como sobre-ser, o além do ser, e a natureza divina como um ser criador também, né? E aí amar todos os entes, né, toda a realidade manifestada e não manifestada. Mas aí é o caminho que vai se fazendo. Interessante que a Voz do Silêncio fala de um poder ígneo que se abre para o próprio coração, né? É como se houvesse uma Kundalini também nessa região, né? Que como que antecede a outra Kundalini. Que esse trabalho se dá primeiro nesse ponto para depois poder
purificar o sistema e, de fato, a outra Kundalini se elevar, mas de forma pura. Alguns autores de tradições espirituais, eu estou lembrando no momento do Geoffrey Hodgson, que é um teósofo, ele fala de um levedo que está na alma e ele vai fermentando. Quando esse levedo fermenta e a alma sente saudade, aí não tem mais volta. Aí a gente colocou o pé no caminho e a gente tem que limpar o pé para não pisar no primeiro degrau com lama. Resumindo, uma vez perguntaram pro Buda, resume aí, o que a gente precisa para trilhar a senda, para a iluminação? Ele falou, é muito simples. Você tem que deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem e ser puro de coração. O resto você dá conta. Ainda sobre essa questão do sofrimento, eu lembrei de um livro do Ken Wilber, que é Graça e Coragem. E ele conta no livro o processo. A esposa dele também era uma buscadora, também atingiu um alto grau de realização espiritual, e ela adoeceu com câncer, né? E veio a falecer, e ele conta no livro, inclusive, que ele entrou numa depressão profunda por causa disso, quis se matar, né? E no final, não vou, já dei um spoiler, mas não vou contar o livro todo, eu sou chato a esse ponto, mas eu sugeriria essa leitura sobre essa questão do sofrimento e da busca espiritual, um livro muito bonito. E a segunda coisa que eu queria complementar, até algum momento eu falei aqui que a gente vive hoje uma decadência em certo aspecto, e de fato nas tradições se fala de uma idade sombria, né? De um Kali Yuga, e eu acho também perigoso se aferrar a uma leitura literal dessas profecias e dessas mensagens, vamos dizer assim. Mas eu lembrei que o Fukanelli, ele fala que o Kali Yuga, ele é a morte, mas a morte que significa a possibilidade de um novo nascimento. E acho que é a leitura que eu mais me aproximo. E ver mais essa questão do Kali Yuga como uma possibilidade, né? Algo de positivo. Eu queria ir nesse caminho que o Daniel trouxe, né? Que se por um lado a contemporaneidade ela é em grande parte desprovida das grandes referências sapienciais, né? Uma riqueza da contemporaneidade é essa possibilidade de colocar num diálogo real, sem um sincretismo, as grandes tradições de sabedoria. Então, o budismo, especialmente o budismo tibetano, que a meu ver aqui tem a visão mais integral, mais completa, né? O Tantrayana, a Kabbalah, o sufismo, o hermetismo, né? O neoplatonismo, as tradições ancestrais que ainda estão vivas, né? Ou que têm pelo menos alguns representantes vivos, essa transculturalidade seria uma grande ferramenta para a minoração do grande sofrimento e para a ampliação da transformação cultural atual. E esse diálogo entre essas altas culturas, ele enriquece também a nossa compreensão, porque cada grande tradição de sabedoria traz aspectos que a outra não desenvolveu tanto. Só trazendo um último aspecto aqui nessa questão, a partir do Tratado Tripartido, né, a gente percebe que é bem claro que o Uno, em algum momento, ele desejou ser conhecido, né, como já foi dito aqui algumas vezes, e sem esse conhecimento não há a plenitude, né, ela não se dá. E aí, trazendo um pouco do que Heráclito vai tentar nos dizer a respeito das sementes, né, que ficam no caminho, né, uma exegese que ele faz a partir de Jesus, né, essa semente, né, que ela cai aqui, né, após essa queda, essa descida, na verdade, né. Então, o que a gente faz, né, o que é feito, né, com essa semente? A gente deixa ela no caminho, a gente deixa ela ser sufocada pelos espinhos, né, ou a gente passa em algum momento a tentar transpor esse processo mecânico, esse processo quase que psicossomático, né, da natureza humana, né, que aprisiona a nossa consciência nesse mundo, né? Então, o que a gente faz com nossos vícios, com os nossos anseios, com nossos desejos, né? A gente tenta transpor ou não? Todas as civilizações, elas, pelo processo histórico que elas atravessam, elas geram momentos de crise.
e claramente, né, pela aceleração do processo histórico que a gente está vivendo agora, depois da era da informação e tudo mais, nós estamos criando como indivíduos e como sociedade uma série de curvas de crise. E a gente está batendo em limites de muitas coisas dos quais a gente estava se aproximando no passado, só que agora esses limites a gente está vivendo concretamente. Então, a crise de Ocidente e Oriente, a crise de visões políticas, as crises sociais dentro dos próprios países, das instituições multilaterais, dos grandes blocos, tudo isso é como se assim, esse aquecimento global que a gente fala tivesse derretendo a geleira de todas essas construções que a gente criou. E não tem ponte para um futuro diferente com o mesmo estado de consciência egocêntrico que nos trouxe a isso. Então, mais do que nunca, talvez, ouso dizer, o papel da sabedoria universal, que pega todas essas culturas, todos esses pontos de vista aparentemente diferentes, mas que na raiz todos eles são um e se complementam perfeitamente. Os seres humanos, né, que forem capazes de enxergar isso, de se ligarem a esse cabedal universal, portanto não de separatividade. E mais do que isso, tiverem a coragem de colocar a sua vida a serviço disso, e assim, com o mais puro desejo que brota do coração, né? Tentar colocar em prática, dentro das suas possibilidades, das suas circunstâncias de vida, o que esse ensinamento universal, que pertence à humanidade inteira, propõe. Não precisa ser a humanidade inteira, mas se uma determinada quantidade de pessoas conseguirem enxergar um futuro diferente a partir dessa perspectiva, aí como vocês falaram, né? Esse Kali Yuga, né? Que não é um fim determinístico, um apocalipse, nada disso, né? Essa crise, de acordo com aquela mandala clássica, vira oportunidade, ela vira possibilidade de transformação. E eu acho que todas as discussões que a gente puder ter em abertura, em confiança, um verdadeiro diálogo, um verdadeiro ouvir mútuo, né, é um passo nessa direção. Então, só gostaria de agradecer a oportunidade de ter tido essa conversa com todos vocês. Eu que agradeço. Amigos, nós, em nome do Instituto Civitas Solis, agradecemos todos os presentes por estarem conosco hoje. Foi um diálogo extremamente rico sobre questões fundamentais. Então temos muito que agradecer a vocês por terem essa disponibilidade de compartilhar seu ensinamento, suas percepções. E gostaríamos de, inclusive, reforçar que queremos continuar trabalhando juntos em outras oportunidades, né? Esperamos também que os amigos que nos assistam tenham tido a oportunidade de assimilar algo disso que foi colocado aqui, para justamente ampliar sua compreensão sobre essas coisas e mesmo ampliar sua própria consciência. Então agradecemos a todos. Lembramos também que nós temos um site, nós temos muito material de pesquisa nesse site, nós temos muito material de pesquisa também nas redes sociais. Então procurem o Civitas Solis pelo Google, pelas redes sociais, e certamente vocês encontrarão muito material para aprofundar a busca de vocês. Até a próxima.